Um ambiente tão sensível nesta noite. Não se permita sair daqui da maneira que você entrou, porque o Senhor já começou a transformar a tua vida. O Senhor já começou a transformar a tua vida. Aleluia. E nesta noite, o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Nesta noite, o Senhor tem algo para falar para o meu coração e ao teu coração. Aleluia. Eu não sei se você vai identificar com o que eu vou falar aqui nesta noite. Mas nós passamos por um processo na nossa vida. Primeiro processo, nós somos convidados a vir à igreja. E nesse processo, nós ouvimos a palavra de Deus. E ela gera algo em nossos corações. E quando essa palavra ela gera algo em nossos corações, nós tomamos o passo muito importante. É aceitar Jesus como nosso único Salvador. E para confirmar esse passo, nós aceitamos passar pelas águas, o batismo. Não é verdade? E decorrer disso tudo, nós passamos meses, anos na igreja. E eu não sei se você já se perguntou para você nesta noite, se você tem se perguntado isso. Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Muitas vezes, querido, nós estamos num banco, você está no banco, e o teu coração arde para uma área. Hoje é noite de missões. E teu coração lhe arde para uma área. Muitos, eles visam o altar, o microfone, não que seja errado. É legal você ser um pastor, você ser um ministro de louvor, você ser um instrumentista. Mas o medo te impede, situações te impedem, e você sente aquilo arder no teu coração, e você, muitas das vezes, você está na casa do Pai, mas está perdido. Não sabe qual é o seu real propósito, não sabe em que ser útil. Interessante que uma vez me perguntaram, poxa, ainda não descobri qual é o meu chamado. Ainda não descobri qual é o meu dom, qual é o meu ministério. Mas nessa noite o Senhor ele vai trazer ao teu coração aquilo que Ele tem projetado para a tua vida. Aquilo que o Senhor ele preparou para você. Aonde o Senhor ele quer te usar. Ele vai te dar ferramenta nesta noite de como você desenvolver o teu ministério, de como você desenvolver o teu chamado, de como você descobrir a área que você foi chamado. Amém? Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre proatividade. Você sabe o que é proatividade? O que é ser uma pessoa proativa? Então, a proatividade ela é a capacidade de resolver problemas de maneira autônoma. Ou seja, de olhar os processos e enxergar a forma de melhorá-los, ainda que ninguém apontou o caminho, ainda que ninguém não percebeu. E você? Você se considera uma pessoa proativa? Você se considera uma pessoa que vê o problema e não espera a pessoa fazer, você já procura resolver aquele problema e traz a solução desse problema? Ou você é tipo de pessoa que olha o problema e tipo, cara, eu tô vendo aquele problema ali, mas aquela área ali é do Douglas, então o Douglas que vai lá e resolve. Ou você vê o problema, vai lá e resolve, pô Douglas, eu vi a situação aqui, cara, pô, eu resolvi ele pra tu, adiantei ali e tal, ver se ficou legal. E aí, você se identifica com isso? Você é uma pessoa proativa ou não? E hoje nós vamos aprender sobre isso. E você pode perguntar, mas pô, como eu posso ser proativo? Como que eu posso ser proativo? Como que eu posso ser útil? Há ambientes que nós possamos ser proativos. Na nossa casa nós podemos ser proativos. No nosso trabalho nós podemos ser proativos. Na igreja nós podemos ser proativos. Aleluia. Na rua nós podemos ser proativos. Pô, na casa, como assim na casa? Quando você vê a necessidade da sua casa, você vê ali, pô, tua esposa está lá arrumando a casa, está tarefada e tal, e você vê algo que precisa ser feito, e você não espera a tua esposa pedir, ou o teu esposo pedir. Você já toma a iniciativa e começa a fazer. Não é verdade? No trabalho, você tem a tua função, e você vê uma situação ali que precisa ser mudada, uma situação que precisa ser resolvida, e você não espera o teu patrão te pedir, você já vai e resolve. Na escola,
quando você ali é um cara, é um homem ou uma mulher ali que tira boas notas e vê um amigo que tem dificuldade, você se prontifica a ajudá-lo a tirar boas notas, a ajudá-lo a estudar. E na rua? Na rua, quando você vê alguém precisando de uma ajuda, não importa qual seja. Eu tenho 2 exemplos. Um dia eu estava no mercado com meus pais, se eu não me engano, acho que foi sábado passado. Aí tinha uma senhora que estava com, se eu não me engano, acho que era a mãe dela, mas ela tinha deficiência visual. E ela estava com um carrinho mal lotado de compra até em cima. Ela tinha que passar as compras, ainda empacotar, ainda olhar a mãe dela que ela deixou segurando no caixa para não se perder. Eu na fila vi aquilo, eu fui proativo nessa área. Eu fui, poxa, a senhora gostaria que você teria uma ajuda? A senhora fica ali empacotando, eu vou passando para a senhora no caixa. Ah, obrigado, meu filho e tal. Não sei se você se identifica com isso, mas é ser proativo. É ajudar. E quando você está no ponto de ônibus, você vê uma pessoa ali com bolsas e você se torna proativo em ajudar a pessoa a carregar as bolsas. Hoje, no batismo pela manhã, estava eu e minha filha num ponto, tinha uma senhora cheia de bolsa, mas muita bolsa mesmo. Aí, estou virando um anjo das senhoras. Meu Deus. Mas ali, poxa, eu vi que não tinha como ela sozinha carregar aquelas bolsas todas dentro do ônibus. Eu fui pedir, ofereci ajuda, né? Pô, a senhora aceita uma ajuda? Ah, aceito, muito obrigado e tal. E, cara, quando nós fazemos isso uns pelos outros, o Senhor ele começa a derramar algo sobre a nossa vida. Amém. O Senhor ele começa a levantar pessoas para te abençoar, quando você menos espera. Nós fazemos a nossa parte, Deus ele faz a dele. Mas é necessário que nós possamos fazer a nossa parte. Aqui só uma pequena introdução. E hoje eu quero compartilhar com você no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 13. E essa passagem vai falar sobre a guerra contra os amalequitas. Nós vamos aprender um pouco hoje como ser proativos para servir, que é o tema da nossa mensagem. Proativos para servir. Você pode repetir comigo? Proativos para servir. Para servir. Aleluia. E eu estava conversando com um amigo, se não me engano, foi com o Serginho. Ontem, sendo dos jovens, poxa, Serginho, cara, Deus me deu uma palavra. Eu estava com uma palavra assim para ministrar, mas eu não sei porquê. Deus me levou para essa área. Eu ia falar sobre Jonas e Deus me levou para essa área. Eu estava pedindo a Deus para me explicar o porquê disso. E decorrer da palavra, assim, decorrer do estudo da palavra, o Senhor ele foi falando no meu coração. Queremos ver grandes coisas na nossa vida. Queremos estar na nossa igreja nova, queremos ali ver nosso ministério crescer, frutificar, nós queremos expandir, nós queremos um crescimento sobrenatural aqui. Mas nós precisamos ser proativos, uns aos outros. Para podermos estar lá em cima, no nosso terreno, nossa igreja pronta, nós precisamos aprender a servir uns aos outros, ser proativos uns com os outros. Então, em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 13, e a palavra do Senhor ela diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao povo a fio da espada. Amém? Você pode colocar a sua mão direita na sua Bíblia. Você que não está com a sua Bíblia, você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Deus, por esta palavra, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que será ministrada nesta noite, ó Deus.
Eu peço a Ti, Espírito Santo, que não venha ser eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar a cada coração, Pai querido. Que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, para que o Teu nome seja louvado e edificado, Pai, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos, Senhor amado, toda distração, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai amado, toda preocupação caia por terra nesta noite, Deus amado. Toda palavra contrária venha cair por terra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que nada venha fazer o Teu povo se distrair da palavra, Senhor. Mas que a Tua palavra venha gerar fé nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra, Deus amado, ela venha gerar, Senhor amado, Pai, desejo, Pai amado, de mudança, Pai amado. Ô, Pai querido, que possamos sim, Senhor, sair daqui, Senhor, com a nossa visão ampliada e unidos, Deus querido, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor começa a falar sobre a guerra dos amalequitas contra o povo de Israel. Todos aqui conhecem a história de Moisés, desde quando ele estava no Egito, desde quando ele tirou o povo de Israel de lá, o que eles passaram no deserto, para poder chegar na terra prometida. Mas em meio ao deserto, levantou uma situação. No meio do deserto, se levantou um povo que queria contra-atacar o povo de Israel. Moisés, líder, liderando o povo, conduzindo o povo ao deserto, ensinando, instruindo, discipulando, pregando, ensinando, exortando, orando. Moisés, um líder. E quando ele viu aquela situação, ele chamou um homem que era braço direito dele, Josué. Ó, você vai lá, você vai escolher homens corajosos, homens de fé, homens com a mesma visão. Que Josué não poderia escolher ali pessoas que tivessem o pensamento de derrota, pessoas medrosas, pessoas com pensamento pequeno. Ele teria que escolher homens que tivessem a mesma visão. Homens corajosos. Vamos entrar com essa guerra e vamos ganhar. O primeiro passo ali foi a ação que ele teve ali. Mas Moisés viu, cara, não só adianta eu batalhar, primeiro não buscar ao Senhor. E Moisés ele foi e chamou duas pessoas, Arão e Hur. Vamos ao monte. Vamos orar. E aquela guerra acontecendo, Moisés no monte orando, intercedendo, pedindo a proteção de Deus, pedindo o livramento de Deus, e ali ele ficou aquele dia inteiro, um dia inteiro, mas pode ter passado semanas naquela guerra, pode ter passado meses, e ele estava lá naquela mesma posição, com as suas mãos levantadas, intercedendo, e aconteceu que no meio daquela situação, as mãos de Moisés começou a cansar. As mãos de Moisés começou a sentir um peso. Esse peso pode ser um peso espiritual. Esse peso era o cansaço do corpo físico. Mas Arão e Hur, eles foram proativos. Eles viram aquela necessidade, eles viram o que estava acontecendo. Eles não ficaram parados só olhando. Eles foram, obrigado, irmão. Eles foram e arrumaram um jeito de ajudar. Colocaram uma pedra para ele assentar, porque o problema era as mãos, mas as pernas poderiam doer. As pernas poderiam sentir o peso do cansaço, mas logo não, vamos colocar ele sentado para relaxar as pernas. Vamos agora cada um segurar numa mão. E mantiveram a mão dele levantada. E a palavra de Deus diz que quando Moisés, antes de Arão e Hur, ter essa atitude, quando ele estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. O povo de Israel estava vencendo. Mas quando ele sentia o cansaço, sentia a pressão da batalha, as mãos, o povo começava a perder a batalha. E Arão e Hur foram proativos. Eles foram ali e ajudaram. E o povo de Israel saiu vitorioso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós encontramos 3 situações que podemos identificar em nossos dias. A primeira situação é a batalha ou guerra. Quantas batalhas eu e você nós enfrentamos? Quantas batalhas nós enfrentamos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? E muitas das vezes o Senhor tem te chamado para algo grande. O Senhor tem te chamado para trabalhar na seara. O Senhor tem te chamado para alcançar o perdido. Mas as batalhas que você tem enfrentado, você não tem servido. A batalha que você tem enfrentado tem te impedido de servir. A batalha que você tem enfrentado, muitas das vezes tem feito você negar o teu ministério, negar o teu chamado. Pô, mas eu estou passando por uma luta, pastor. Pô, até gostaria de servir nessa área. Eu gostaria de fazer visita. Eu gostaria de estar ministrando no altar. Eu gostaria de estar liderando um grupo. Mas a minha vida é turbulenta. Passo batalhas, passo situações
difíceis, impedimos do agir de Deus, impedimos de ser um instrumento de Deus. Nós mesmos impedimos de crescer no ministério. E hoje o Senhor Ele quer ministrar algo sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Josué ele partiu para a guerra. Josué não olhou o tamanho dos seus inimigos. Ele seguiu ali o que Moisés falou com ele. Ele separou homens corajosos e partiu para a guerra. Precisamos partir para a guerra. Precisamos parar de nos acovardar. Precisamos parar de ter medo. Precisamos parar de ser covarde e ser corajosos. Enfrentar nossas batalhas. Saber enfrentar as batalhas. Muitos passam por lutas. Muitos passam por dificuldades. E o primeiro pensamento é desistir do ministério. O primeiro pensamento é entregar tudo. A luta está grande. Mas você entregando o teu ministério, a luta não vai parar. Você abandonando a tua fé, a luta não vai parar. Mas você permanecendo, você vai sair vitorioso dessa batalha. Você permanecendo, você vai sair vitorioso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a segunda situação é uma liderança baseada em oração. Primeiro, em uma batalha nós precisamos orar. Para ter um bom resultado, a oração é a chave e deve acompanhar de ação. Josué ele batalhou, Moisés estava orando. Às vezes nós queremos entrar na batalha com as nossas próprias forças. Queremos enfrentar situações na nossa força física, no nosso jeito de falar, mas precisamos partir para o joelho. Precisamos contar uns com os outros em oração. Josué estava ali batalhando, estava sentindo ali a pressão da batalha, mas Moisés estava intercedendo. Moisés estava orando. Moisés estava liberando a palavra sobre aquele povo. Moisés estava ali liberando, pedindo a proteção de Deus sobre aquele povo. Eu não sei as batalhas que você tem enfrentado na tua vida, mas eu não sei como que você tem enfrentado essas batalhas. Se você tem orado, se você tem partido com as tuas próprias forças. E no meio da batalha, quando nós partimos com as nossas próprias forças, nós começamos a desanimar. Começamos a sentir a pressão. Começamos a sentir cansaço. E quando nós vemos, faltamos o culto de quarta, faltamos o GC, faltamos o culto de domingo. E quando nós menos esperamos, estamos quase um mês sem vir na igreja. Porque estamos enfrentando batalhas sem estar orando. Sem buscar em oração. Aleluia. Glória a Deus. E a terceira situação é ser proativo para servir. Precisamos ver a necessidade e agir. Não precisamos de críticos, mas precisamos de proativos. Arão e Ur viram a necessidade e agiram. E às vezes você pode se perguntar assim, mas como que ser proativos? Quer ver um exemplo? Quando você chega na igreja e de repente você vem um pouco mais cedo, e situações acontecem, é um trânsito, é um problema em casa, às vezes é um filho passando mal, e às vezes aquela pessoa que estava escalado para arrumar a igreja, teve um problema, não pôde chegar a tempo. Ser proativo quando você entra na igreja e vê as cadeiras não arrumadas e você começa a arrumar. Sem esperar que alguém te peça para fazer. Você começa a fazer. Quer ver um exemplo de ser proativos? Como eu falei aqui no início, nós precisamos de pessoas proativas e não de críticos. Muitas das vezes, querido, as pessoas elas criticam mais do que ajudam. Sabia disso? Quer ver um exemplo? Quando você está no GC, vamos citar um exemplo. Você vai no GC e às vezes no GC lá, faltou um irmão, faltou outro, às vezes aquele dia não veio todo mundo. E a pessoa, poxa, viu como é que foi o GC hoje, Serginho? Cara, não veio quase ninguém. Poxa, o líder não está fazendo nada, né? Cara, não está ajudando nada, pô. Até desanima de vir, né? E tipo, a palavra não foi muito legal, não. O Thiago estava meio travado para pregar ali, para falar. As palavras dele não surtiu muito efeito, não, tu viu? Não, cara, mas ser proativo é você chegar, cara. Hoje faltou bastante gente hoje, né? Porque nós vimos que faltou. Faltou fulano, Beltrano, faltou Joãozinho, faltou Mariazinha e tal. Que nós podemos fazer para poder alcançar essas pessoas?
nós possamos... Vamos na casa delas. Vamos chegar assim pro líder, ó. Nós vamos na casa de fulano que faltou. Vamos na casa daquele irmão, daquela irmã. E vamos chegar pro nosso líder. Pô, líder, olha só. Eu fui lá, fiz a visita. Fui na casa do meu irmão e, ó, eu me prontifico de semana que vem ir na casa dele buscar ele. Às vezes nós esperamos que o líder tome a iniciativa. Às vezes nós estamos ali participando do GC, nós esperamos que o líder do GC ele vai visitar, que o líder do GC ele vai orar pelas pessoas, nós esperamos que o líder do GC ele vem preparar tudo pelo GC, mas o líder sozinho não faz nada. Moisés ali sozinho não poderia resolver aquele problema da batalha. Ele precisava de Josué para poder lutar aquela batalha, ele precisava da ajuda de Arão e Ur para poder lutar naquela batalha. E assim somos nós, nossa liderança. O líder sozinho não faz nada. O líder sozinho não pode fazer nada. Nós precisamos uns dos outros. Ser proativo é você ver a necessidade. Poxa, o irmão está faltando, vou lá na casa dele. Pastor, fui na casa do irmão lá que faltou e tal. Pô, está passando por essa situação. Nós podemos fazer, poder ajudá-lo. Ah, pô, fui na casa de uma irmã lá, pô, ela está com uma enfermidade, está passando por situações, nós oramos com ela, nós oramos para aqueles jovens, nós oramos para aqueles adolescentes, nós fomos à casa deles, levamos uma palavra, trouxemos para perto. Ser proativo é isso, é ver a necessidade interna e externa. Às vezes nós esperamos que os pastores se preocupem com as pessoas. Nós esperamos que os pastores vão visitar as pessoas. Nós queremos, poxa, o pessoal está faltando, pastor não foi lá, pastor João não foi, pastor Rodrigo não foi visitar. O que está acontecendo? Não. Cara, não tem como nós sabermos os problemas das pessoas, se a pessoa não falar. Se você tem mais a proximidade com as pessoas, você tem mais intimidade, você vai saber que as pessoas estão passando. Não é verdade? Você vai chegar assim, pô, pastor, ele é meu amigo, ele está passando por essa situação. Cara, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? O que nós podemos fazer para mudar essa situação? Um exemplo assim, que nós possamos aprender a olhar os pontos positivos da nossa liderança, onde nós participamos, no GC que nós participamos. Ver os pontos positivos, mas os pontos negativos ele pode ser para te intimidar, te paralisar. O ponto negativo ele tem que ser algo para te encorajar a mudar a situação. E interessante que uma semana o pastor estava na convenção, eu decidi perguntar para alguns líderes, pô, me dê um ponto positivo e um ponto negativo do seu GC. Como é que foi? O que foi de bom no teu GC hoje? Ah, me fala um ponto negativo que você tem visto que precisa melhorar. E as pessoas ali me falaram no privado, poxa, eu tive esse ponto aqui positivo, esse ponto aqui precisa dar uma melhorada. E nos homens eu fiz isso também. Como um líder, eu vi o ponto positivo e negativo, mas, poxa, vou perguntar alguém de fora que participa para me ver se é a mesma visão. E o irmão chegou para mim e falou, poxa, eu vejo um ponto negativo nessa área aqui. E eu não tinha olhado para essa área, eu não tinha percebido essa área. Eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Se eu quero que meu GC ele cresça, eu preciso mudar isso. Eu quero dizer com isso que nós precisamos ver os pontos positivos e negativos, mas cada um vai ter uma visão diferente. Mas é compartilhar com os nossos líderes. Compartilhar com os nossos líderes e ajudá-los a poder mudar o nosso GC. A poder mudar para ter um bom crescimento. Às vezes você vê um ponto negativo e criticar, é fácil, mas é ajudar. Às vezes nós esperamos que o líder ele venha mudar, esperamos que o líder venha transformar o ambiente, mas nós precisamos ser resposta de transformação do ambiente. Precisamos ser resposta de transformação do ambiente. Ver a necessidade e ser proativo para mudar aquela situação. Interessante, quando eu fiz esse teste com alguns líderes, eu vi que no outro GC, aquilo que era o ponto negativo já começou a mudar. Eu vi em alguns grupos que já começou a ter uma diferença. Por quê? Porque às vezes nós olhamos a situação, olhamos aquele dia e não paramos assim para pensar. Nós olhamos aquela situação ali e nós passamos assim, poxa, hoje foi tenso, eu queria que tivesse um resultado melhor, e vai passando a semana. Agora, quando alguém te leva você a pensar, leva você a você analisar o ponto positivo e negativo, aquilo começa a te incomodar. Falei, realmente eu preciso mudar essa situação. Realmente eu preciso fazer algo para mudar essa área. Aleluia. E você pode ter se perguntado como ser útil na igreja. Quem já se perguntou isso? Como ser útil na igreja? Eu lembro que uma vez
Tinha uma época da minha vida que eu trabalhava na igreja, assim quando o pastor Alexandre assumiu, a gente trabalhava junto e tal, mas chegou um momento da minha vida que eu dei uma parada. Um momento na minha vida que eu descansei, um momento na minha vida que eu não soube lidar com os problemas, teve um momento na minha vida que eu entreguei o ministério e achava, poxa, eu não tenho chamado para isso. E às vezes eu olhava e meu foco, poxa, era estar ministrando no altar. Eu queria voltar, mas algo me impedia. Meus pensamentos me impediam. As minhas emoções me impediam. O medo me impedia. O complexo de inferioridade me impedia. E um dia eu pensei, poxa, o que eu posso ser útil? E não estou aqui fazendo propaganda, não. O que eu estou falando aqui é real. E aonde Deus ele me chamou para me voltar a servir foi no diaconato. O diaconato foi um processo ali que me edificou. Por quê? Porque muitos não olham para o diaconato, não dão importância para o diaconato. Muitos não valorizam essas cadeiras arrumadas, o banheiro limpo, mas pessoas abriram mão do seu domingo para poder arrumar esse lugar para te receber. Pessoas abriram mão de estar com a família para poder fazer a faxina nesse lugar. Eu sei que tem pessoas que, dia dos pais, estavam aqui. Em vez de passar com a família, estavam aqui. Eu já vi pessoas que você não vê, mas nos bastidores nós vemos. Quer ver você está na sua casa numa terça-feira, acabou de receber, você está na sua casa, mas tem pessoas que estão arrumando a igreja aqui até 11 horas da noite para te receber no quarto. Para você encontrar uma igreja arrumada, uma igreja cheirosa, como pessoas que vêm mais cedo e preparam um café para te receber bem, para você se sentir à vontade, para você se sentir parte da família, para te recepcionar bem. Eu estou falando isso porque foi aonde que Deus tratou comigo, aonde que eu precisava entender o meu ministério. E ali foi um pontapé inicial, quando eu fui proativo no diaconato. Deus ele começou a me chamar para algumas áreas. E eu lembro que naquela época, eu nunca imaginava dar aula na escola bíblica. E a pastora Dani ela me deu a oportunidade de estar dizendo uma palavra na escola bíblica, estar como diretor da IBQ. Isso para mim foi uma honra. Poder estar ali, coisa que eu nem imaginava. E às vezes a pessoa falava, pô, você vai ser pastor, e eu não enxergava isso. Eu, não, tal, ficava querendo fugir do meu ministério. Mas quando eu comecei a entender o meu ministério, quando eu comecei a servir, quando eu comecei a ser proativo para servir, comecei a olhar a necessidade da minha igreja, eu comecei a me disponibilizar. Eu comecei ali a me oferecer para ajudar em qualquer área que precisava, eu estava ali, estava junto. Beleza, vamos junto. Tem que ir no monte, vamos embora. Tem que ir lá fazer oração, vamos junto. A gente estava ali junto para servir. E nossa semana é corrida, né? O pastor João sabe disso, que a nossa semana é corrida. A gente procura estar ali e fazer o máximo que nós podemos fazer para poder te ajudar, para poder abençoar a tua vida, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós precisamos servir. O proativo, a servir não só pelas necessidades do espaço físico, mas quando você vê a necessidade do seu irmão. Quando você vê que o seu irmão precisa de uma oração, quando você vê que o seu irmão está do teu lado aí precisa de uma palavra, desse irmão que está do teu lado precisa de uma visita, é você ser proativo para servir uns aos outros. O povo de Israel, eles andaram 40 anos no deserto, porque eles precisavam entender o que é ser proativos. Eles precisavam entender a um servir aos outros. Eles precisavam entender a ser obedientes. Eles precisavam reconhecer o Deus que eles servem. O povo de Israel eles demoraram a entrar na terra prometida, porque eles precisavam ser mudados. Foi um processo. Foi um processo. Nós temos aí a nossa obra da nossa igreja. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos ser proativos para poder construir. Aqui já está pequeno. Amém? Aqui já está pequeno. Deus ele quer mandar mais. Deus ele quer mandar mais pessoas. Mas nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir para poder começar a nossa obra. Precisamos nos unir para orar, para Deus mandar recursos para começarmos a nossa obra. Precisamos nos unir para que Deus ele venha levantar homens, trabalhadores para nos ajudar na construção da obra. Precisamos ser proativos. Aleluia. Em Provérbios capítulo 3, 17, concluindo. Aleluia. 3, 27, desculpa. Provérbios capítulo 3, versículo 27. A palavra de Deus diz assim: não deixes de fazer o bem quem merece,
estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Quando você tem a capacidade, a oportunidade de ajudar alguém, é importante que você faça. Você não pode resolver todos os problemas do mundo, mas pode ser uma força positiva nas vidas daquele que encontra. Sejamos proativos, porque a proatividade ela abre oportunidade de crescimento. Se você quer crescer no teu ministério, seja proativo. Se você quer que Deus te coloque em lugares altos, se você quer que Deus ele te mostre o teu ministério, quer que Deus ele mostre que área que você foi chamado, que você possa olhar assim e dizer, poxa Deus, é essa área que eu vou focar, é essa área que eu vou estudar, é nessa área que eu vou ajudar na minha igreja. Comece a ser proativo nas pequenas coisas, que Deus ele vai revelar ao teu coração aquilo que você foi chamado para fazer, em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia.